Muito boa tarde, Nação Guerreira. Vamos iniciar a coletiva de imprensa agora com a treinadora Jéssica Lima e os nossos setoristas e os jornalistas que enviaram as perguntas no nosso grupo de imprensa. Muito boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Jéssica, boa tarde. Caio do PTV. Para começar, eu queria que você falasse um pouco da atuação da Ferroviária. Como é que foi a abordagem de vocês nesse jogo, a conversa que você teve com as jogadoras antes? A Darlene ela falou muito da questão dos gols perdidos, né? A Ferroviária teve um volume muito grande, mas acabou desperdiçando algumas chances. Mas enfim, você do lado de fora, como é que você viu? Ficou satisfeita com essa atuação da Ferroviária, além do resultado? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Satisfeito eu fico, porque a gente ganhou, né? Eu acho que a gente tem que pontuar, principalmente em casa. O primeiro tempo foi um tempo, na minha opinião, avassalador, sob o ponto de vista de estar em cima do adversário, de criar as oportunidades e não fazer. E aí a gente conseguiu até fazer 1-0. E aí é o seguinte, né? O adversário também tem seus méritos de tentar buscar um contra-ataque. Em praticamente três ataques, 2. A gente acabou indo mal num dos pontos que eu tinha elogiado, que era a transição defensiva nossa, que foi muito bom contra o Grêmio. O Grêmio é um time extremamente vertical. Então a gente sabia que era um time que já ia pegar a bola e ia tentar. Então eu tinha até elogiado elas, mas eu acho que não funcionou muito bem nesse segundo jogo. Não funcionou no sentido de que os espaços que a gente deixou na transição defensiva, embora pontuei aqui no intervalo, pontuei coletivamente, pontuei setorialmente, pontuei individualmente, aonde era que mas as circunstâncias do jogo, elas acontecem. Esses primeiros jogos de brasileiro são muito assim. Eu lembro que ano passado, se não me engano, também a gente empatou, depois empatou 2, então é muito nebuloso ainda. Você fica achando a melhor jogada, a melhor equipe, o melhor sistema. Então tudo ainda, a gente está vendo muito empate. Então assim, as circunstâncias do jogo, elas se encaminharam para um lugar ruim no final do jogo, na minha opinião. Mas eu acho que de prática, pelo que a gente produziu, pelo que a gente teve de manutenção do jogo, eu acredito que está dentro ali do que a gente não espera, que a gente sempre, eu particularmente sempre espero muito mais, mas a gente também, eu aprendi como treinador a entender o jogo, né? Senão as expectativas da gente, elas fazem a gente ir para um lugar muito ruim. Então entender o jogo, qual que é o jogo que se apresentou. Então esse jogo se apresentou e aí tentar... quando aconteceu um empate ali, tentar fazer o melhor, não se desesperar e não entrar num lugar ruim para que a gente possa vencer, que o importante é vencer. Boa tarde, Jéssica. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta sobre a Luciana, porque a torcida da Ferroviária não está acostumada a não ver a Luciana no gol, se foi por opção tática, técnica sua, e eu queria que você fizesse uma avaliação das 3 primeiras rodadas. Claro, vocês gostariam dos 9 pontos, mas 7 pontos conquistados, se isso está dentro da média da sua opinião. Sim, eu acho que a Luciana, a Luciana é fantástica, né? E ela entende, e a Ferroviária também entende, que a gente tem que ir, né? As jogadoras, elas têm que ir, até por uma questão de rodagem de elenco, mas, e isso é o principal motivo que eu fiz, para rodar. Ela jogou 2 jogos ela foi extremamente exigida no primeiro tempo do primeiro jogo, mentalmente, fisicamente também. Então a gente tem esse lugar esse ano de tentar rodar mais todas as jogadoras, e a Luciana está incluída nisso. Nem eu estou acostumada a não ver a Luciana ali no gol, porque desde quando eu jogava, eu estou acostumada a olhar lá e ver a Luciana, mas ela também entende o quanto é importante também ela estar com o grupo rodando. Agora a gente vai ter 11 jogos em 40 dias, quando a gente voltar da FIFA. Ou seja, a gente tem que entender também que os jogos hoje têm mais finalização, a goleira é muito mais exigida com o pé, a goleira hoje em dia é exigida ela fazer uma cobertura mais alta, então ela se desgasta. Tem vezes da Luciana correr 5 km no jogo, uma atleta experiente que nem ela. Então a gente também tem que entender que temos 4 competições, e quanto mais essas jogadoras, não só a Luciana, mas a gente tem um cuidado também com ela, de deixá-la sempre fresca, eu acho que a Ferroviária ganha. Então, nesse sentido, a gente faz que é uma questão de rodagem mesmo, de rodada, a minutagem para todo mundo, eu ver todo mundo jogando, eu ver também
Eu acho que isso é importante do que talvez deixar acontecer só lá em alguns momentos também. A gente não sabe como vai ser daqui para frente em relação, às vezes vai expulso, às vezes vai machucar, tem que ter. Tá. Em relação ao campeonato, eu esperava muitas questões de dificuldade nessas 3 primeiras rodadas, por quê? Porque nunca aconteceu isso desde 2013, desde quando iniciou o Brasileiro. Na primeira você ter 3 jogos, primeiro, e você ter uma viagem no meio. Então o que acontece? Não dá tempo de você, como fala, alinhar muita coisa. Você sai de um, já vai para o outro. Então, assim, você consegue melhorar uma coisa que foi muito ruim no outro jogo, muito pouco, porque não dá tempo, você tem que focar, você não pode nem ficar muito focado no adversário. Não, eu joguei contra o Sport, eu tenho que focar no Grêmio. Eu joguei contra o Grêmio, falei alguma coisa, tem que focar no Real Brasília, não dá nem tempo de você, a gente não acertou isso, a gente tem que já focar no adversário. Então, eu deduziria, eu não sabia exatamente, porque eu nunca vivenciei isso, nem antes, porque nunca aconteceu, que esses jogos iriam ser jogos mais igualados, mais disputados, porque está todo mundo com a perna fresca do começo do ano, né? E está todo mundo muito empolgado no começo do ano, né? Você pega o Real Brasília, que tomou de 8 em casa, que eu acho que foi atípico deles, estava com pouco tempo de treinamento, eu acho que aí eles ganharam contra o Sport, traz aquele lugar de volta. Chegou aqui, acabou empatando o jogo, traz, é um time que tem alguns valores, tem muitas, mudou bastante o time, mas tem muitas remanescentes do ano passado, e fica ali baixinho atrás de um contra-ataque, é o jogo mais tranquilo do mundo esse. Então, a gente viu aí o Cruzeiro empatando com o São Paulo, a gente viu o Fluminense fazendo um jogo dificílimo contra o Cruzeiro, foi 2-1 no final, você viu 2-0, o Juventude contra o Corinthians, que todo mundo talvez esperava uma goleada por ser uma equipe que acabou de subir, não por ser o Juventude. Então, para mim, está dentro do compilado, mais ou menos, que eu estava esperando em relação à competição. Jéssica, agora uma parada por conta da data física. Quão importante para vocês para ajeitar a equipe para as próximas rodadas e já aproveitar e ligar para você falar sobre o São Paulo, que é o próximo adversário da Ferrovia? Eu acho que primordial, porque aí você consegue de fato ajustar, né? Você tem mais dias para parar e ajustar, porque você treina uma coisa, você espera aquilo, aí aquilo não acontece. Por isso que o futebol é o que é, né? Você treina, você olha, você analisa, você fala, puta, essa estratégia é a estratégia perfeita. As coisas não acontecem talvez do jeito aí, você vai ter que remanejar. Eu acho que a gente, dentro da Ferroviária, a gente conseguiu fazer uma pré-temporada boa e uma coisa que eu acho que a gente alterou bastante desse ano para o ano passado, a gente tem vários sistemas que a gente pode jogar. Às vezes a gente começa jogando um sistema, vai para outro. Não sei se vocês perceberam isso, né? Provavelmente. E algumas trocas de posições que a gente faz com algumas atletas e algumas maneiras de jogar também. Não é só isso. Então, às vezes você está jogando posicional, às vezes está jogando um jogo mais de mobilidade. Então, são coisas que a gente conseguiu e hoje foi um exemplo disso. Hoje a gente começou com 3-5-2, depois eu vi que tinha um espaço do lado direito, mas precisava de uma jogadora um pouquinho mais associativa do que a Mariana, então puxei a Darlene para a ala, a Mariana para jogar mais centralizada, para gerar um pouquinho mais de profundidade, porque eu tinha 2 jogadoras que recebiam muita bola nas costas, né? Uma mais pivô, que é a Milene e a Vendito, que estavam fazendo muito bem, mas eu acho que mudou as circunstâncias, porque o Real começou a individualizar mais ali atrás. Ele tinha começado no 5-4-1 com alguns encaixes, depois ele começou a individualizar total, começou a tentar tirar a volta da nossa zagueira. Então aí a gente teve que, não mudou o sistema, mas mudou algumas jogadoras e a forma da gente jogar. Eu acho que eu tinha um pouco, não dificuldade ano passado, mas talvez não tinha tanta peça para poder fazer esse tipo de manejo, e as trocas também, que eu acho que ajudam muito você conseguir manter um nível lá em cima. Então, eu acho que nesse sentido a gente ganha pro ano inteiro. Agora a pergunta da Amanda Oleinick, do Bendito Seja o Futebol Feminino. Parabéns pela vitória, Jéssica. A Ferroviária mostrou força ofensiva, especialmente nas bolas paradas, mas sofreu gols em jogadas explorando espaços na defesa. Como você avalia esses momentos e o que precisa ser ajustado para evitar esses espaços nas próximas partidas?
As bolas paradas nossas, sobretudo ofensiva, para mim tá indo muito bem. Poderiam até ter saído mais gols nos outros jogos. Muito bem mesmo. Primeiro tempo ali, juro que eu achava que ia sair uns 2 gols de bola parada. Né? Teve um lance com a Catiúcia, teve um lance com a Andressa, se não me engano, com a Luana, não lembro. Então, Luana não, cadê? A Luana entrou no segundo. Mas eu acho que as nossas bolas paradas muito boas, ofensivas, e eu acredito muito que ela vai nos trazer benefícios, porque jogos difíceis, jogos decisivos, a bolinha parada sempre salva ali, né? 40% dos gols do ano passado do brasileiro foram de bolas paradas, então imagina o tamanho deles, 40% é muita coisa, então a gente focou muito nisso também. Eu acho que a transição defensiva, acho que houve 2 questões, houve questões táticas ali, no movimento da linha, e houve questões comportamentais em relação a você acabar de perder a bola. Então houve 2 questões que culminaram no gol, que é uma questão setorial e uma questão de linha de 4, que infelizmente a gente tinha pontuado já, a gente tinha pontuado isso no intervalo, a gente tinha pontuado que a bola ia passar ali daquele jeito, mas é isso que a gente teve. Às vezes a atleta elas acabam no momento ali, não interpretar bem o lance, até porque foram 2 gols, na minha opinião, bem infantis, porque era praticamente a mesma jogada, né? Então, era praticamente a mesma forma que na hora eles estavam jogando 5-4-1, e eram as 2 pontas que iam sair nas costas da zagueira, entre a zagueira lateral ou entre a lateral, mas fazendo essa diagonal por dentro, e uma jogadora que vinha no pé e tentava dar essa bola no fundo. Então, houve pouca pressão no setor da bola e pouca interpretação de quem está passando, entendeu? Então, isso é ajustável, e isso destoou do jeito nosso de fazer, por isso que entra um pouquinho também da questão do nível atencional, de quando você, sim, isso é fato, se todas as bolas você vai numa situação que você perdeu, você consegue recuperar, dá uma sensação que toda vez você vai recuperar. Eu pontuo isso muito para elas. Uma hora não dá? E os excelentes é nesse momento, ele consegue fazer o tempo inteiro do mesmo jeito, constante. Então quando dá uma desligadinha, o adversário que não tem nada a ver com isso, e ele só tem uma bala lá, tá com 3 tiros, ele vai dar os 3 tiros. Se você não tiver, não adianta. Futebol é maravilhoso por causa disso, porque faz você, e eu acho que essas coisas vão acontecer no começo do ano, sim, vão pontuar sim. Destoa muito porque o nosso sistema defensivo, ele é bem encorpado, e a gente treina para que isso não aconteça. O primeiro gol foi de organização defensiva, o segundo gol foi de transição, mas foi do mesmo, basicamente, com os mesmos movimentos que eu estou pontuando aqui para vocês. Então, por isso que a gente fala que é um pouquinho... Mas as meninas, eu entendo que elas são muito inteligentes, elas já percebem, eu não preciso nem falar, assim, sabe? A gente tem um lugar, e eu tenho uma troca com elas muito boas, de verdade, porque às vezes eu nem preciso falar. De verdade. Às vezes, muito pelo contrário, eu falo assim, tá bom, vamos focar para frente, porque não é falta de interpretação de entender, assim, elas são muito responsáveis, além da conta em relação a isso, até se cobram demais. Aí eu tenho até que, às vezes, tentar tirar esse lugar de, tá bom, beleza, o que a gente vai fazer agora para resolver? Por último, pergunta da Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino, e também do canal Nosso Futebol. Boa tarde, Jéssica. A Ferroviária cometeu algumas falhas defensivas hoje no primeiro e no segundo tempo, que acabaram impactando nos 2 gols sofridos. Percebi uma falta de pressão na jogadora da bola, bem como, em determinados momentos, falta de compactação entre linhas e entrelinhas, deixando espaços para serem explorados. Gostaria de saber a sua percepção sobre isso, e se você considera que essas situações foram pontuais no jogo de hoje, ou se são fatores que você ainda busca o ajuste na equipe. Obrigada. Boa noite, Amanda. Eu discordo um pouco. A gente nem ficou tanto tempo em organização defensiva, nem porque a gente já marcava alto, eu já colava. No gol, sim, eu concordo que houve uma questão de ter um espaço entre linha e linha maior. Pelo menos previamente, os números que me deram sobre a perca após a posse foi muito boa. Então, não é uma questão de sistema ainda, é uma questão pontual mesmo, mas eu não acho que a gente teve tantos erros assim.
Eu acho que tivemos erros e eles foram cruciais, eles foram dolorosos porque as meninas fizeram o gol. Mas eu não acho que teve tantos erros defensivos. Assim, se você falar para mim que teve mais erros, talvez de finalização para gol, eu vou concordar, mas eu não acho que teve. E eu acho que teve sim muita pressão por portador da bola, talvez chegando um pouquinho atrasado e no 1-2, porque faz parte, concordo. Mas não acredito que não. Tem momentos que não dá para ser 100% o tempo inteiro o pé na bola. Isso aí é utopia, né? Mas eu acredito que os momentos que elas conseguiram escapar, talvez a gente poderia ter sido um pouquinho mais precisa. Pelo menos que fizesse a falta, já teria diminuído as chances ofensivas de um time que só busca jogar nas costas da nossa defesa. Desta forma, então, encerramos a coletiva de imprensa. Agradecemos os setores presentes, aos que enviaram pergunta e também à treinadora Jéssica de Lima. Uma boa noite, nação, e uma boa semana.